Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma reflexão hoje, que vai ser bem rapidinha, um react. Eu tô com mania de falar react. É de tanto ouvir, né? Eu vou fazer uma reação, vou dar minha opinião acerca desse posicionamento do pastor Anderson Silva, sobre o polêmico conceito de se existe mulher pastora ou não. E ele fala algo que é o que eu sempre pensei, o que eu sempre acreditei, que eu concordo plenamente. Eu vou dar play aqui, vocês falam depois nos comentários se vocês concordam ou não com isso, tá? Eu concordo. Já vou deixar o spoiler aqui do meu posicionamento, que eu concordo, e depois eu vou fazer um comentário acerca do que ele está falando aqui, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. O pastor Anderson Silva responde se mulher pode ser pastora. Em sua explanação, ele chega a falar sobre algumas mulheres famosas que têm títulos de pastoras, como Ezenete Rodrigues, da Igreja Batista da Lagoinha, a pregadora norte-americana Joyce Meyer e Valnice Milhomes, que tem o título de apóstola. A mulher pode ser pastora? Sim ou não? Teólogos calvinistas estão dizendo o seguinte: há diferença entre dom e ofício. O homem tem um ofício pastoral. A mulher tem um dom pastoral. Ela pode auxiliar o pastorado do marido, ou ela pode ser usada por Jesus para substituir a negligência dos homens. Pergunto para os senhores: uma mulher quer ser mãe solteira? Uma mulher que é a desestrutura do seu lar para que ela exerça a função paterna e materna com seu filho? Aplica essa figura de linguagem que eu estou usando agora na casa do Senhor. Nem toda pastora quer ser pastora, assim como nem toda mãe quer ser pai e mãe. As mulheres estão fazendo um esforço sobre-humano porque os homens abandonam seus casamentos, porque os homens abandonam seus lares. Então sejam generosos ao avaliarem o pastorado feminino. Não só isso, né, pastor? Muitas escolhem essa vida. Muitas não têm responsabilidade com o seu corpo e acabam tendo relacionamento com homens irresponsáveis, né? E aí elas escolhem isso pra vida delas, né? Não vamos aqui colocar a mulher como uma santa, porque nem todas são, como nem todos os homens são santos, e dizer que ela é mãe solteira porque o homem abandonou, ai, coitada, não. Acontece sim de muitos homens abandonarem as suas famílias, como acontece da pessoa fazer essa escolha, certo? Como acontece o caso de divórcio consentido também, né? Porque eu acho assim que, fugindo um pouco do foco do assunto, mas é necessário fazer esse apontamento que se eu tivesse filho e o meu casamento fosse um casamento tóxico, eu preferiria ser mãe solteira, solteira não, né? Mãe divorciada, do que ter um cara do meu lado acabando com o meu psicológico e com o psicológico da minha filha. Tá? Eu tenho uma mentalidade muito diferente de muitos cristãos, né? Que tem que lutar pelo casamento até as últimas consequências. Eu concordo. Só que existem casos que é melhor você prezar pela sua integridade mental, né? A sua saúde mental, a saúde mental dos seus filhos. Eu não vejo necessidade em destruir a essência, destruir o psicológico para ficar tentando algo que não vai chegar a lugar nenhum, muitas vezes, né? Se eu fosse mãe, eu ia pensar dessa maneira, tá? Claro que a gente tem que escolher direito o parceiro para que isso não aconteça. Ninguém escolhe ter uma vida ruim. Quando se casa, não se casa pensando em separar. Pelo menos não antigamente, hoje eu não sei, né? Se virou moda casar sem pensar nas consequências e tal. Mas ninguém casa pensando em se divorciar. A pessoa que tem essa mentalidade é uma pessoa irresponsável, tá? Com a própria vida e com a vida do outro. Mas o pastor estava falando assim, quem quer... Eu não entendi qual é a ligação entre escolhas erradas na vida e o pastorado, né? Que ele falou, que ninguém quer ser mãe solteira, mas ninguém quer ser... Que mulher que quer ser pastora? Vamos separar as situações, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Eu conheço mulheres que estudam para ser pastoras e acabam virando pastoras. Ou o homem é pastor e a igreja automaticamente intitula ela como pastora e ela aceita. Existe uma crença errada de que mulher de pastor é pastora, tá? Isso é errado. O pastorado, ele é um chamado, não é uma decisão. Ninguém decide ser. Ou você tem o chamado ou você não tem. Simples. Eu posso não ter o chamado e ser pastor? Não. Não. Tá? Se a igreja ela não for séria e ela sai distribuindo títulos aleatórios para qualquer um, só porque a pessoa quer, é uma coisa e a gente sabe que existe, mas não é certo, tá? Não é assim. O pastorado ele exige de você que você tenha tempo para cuidar de uma igreja, tempo para cuidar de almas, estrutura psicológica para poder lidar com almas, com a complexidade do ser humano, que não é fácil. Você tem que ter um chamado para isso. Você tem que ter uma vocação para isso. Ligado a um estudo. Ligado a um preparo. A um seminário, de preferência. Hoje virou a casa da mãe Joana, todo mundo, qualquer coisa, né? Como a gente estava vendo ali, eu não concordo com o título de apóstola. Para começar, eu não concordo com o título de apóstolo. Por quê? Apóstolo é testemunha ocular de Cristo. Certo? Apóstolo, vou repetir, é testemunha ocular de Cristo. Só houveram 12 apóstolos. E Paulo. Tá? E Paulo. Pessoas que tiveram uma caminhada com Cristo. E Paulo só é apóstolo porque Paulo teve um encontro com Cristo quando caiu do cavalo. Quando Cristo teve um encontro com Paulo, aí Paulo pode ser chamado de apóstolo, o 13º apóstolo, por causa disso. Porque se Paulo não tivesse tido encontro com Cristo, ele não poderia ser intitulado apóstolo, porque apóstolo é testemunha ocular de Cristo, é quem viu Cristo, veio após o Cristo. Então, não existe apóstolo nos dias de hoje, porque ninguém viu a Cristo pessoalmente para poder se intitular apóstolo. Não existe. Isso daí são cargos inventados, porque a pessoa quer status e blá blá blá. E a falta de conhecimento das pessoas faz com que elas aderem a esse tipo de denominação, tá? Como também não existe bispa e nem bispo existe, tá? Bispo é bíblico, já ia falar besteira, mas bispa não. Por que não existe bispa? Porque o feminino de bispo é episcopisa, não bispa. Então tá tudo errado, o povo é muita falta de conhecimento, é falta do conhecimento do português. A pessoa não sabe o português, ela quer conhecer a Bíblia, né? É difícil. Porque se você conhece o básico do português, você vai lá na Bíblia para ver as traduções e ver se aquilo que você quer como cargo se encaixa no correto, né? No que é coerente com o seu idioma e tal. E aí a pessoa vai lá na Bíblia, ela não encontra a palavra bispa, mas aí ela acha que ela pode criar essa palavra e criar um cargo em cima disso. É muita ignorância, é muita falta de conhecimento. Kátia, você tá fazendo posicionamentos bem pesados, né? Sim. Me antecipando aos comentários e as torcidas de nariz que eu sei que eu vou receber. Mas é exatamente isso, gente. Vocês têm que parar de ser iludidos, emocionados e é a falta do conhecimento, sabe? A falta do estudo, a falta de aprender realmente acerca da própria religião. As pessoas, elas só querem títulos, né? E cargos. E eu falo demais, né? Mas vamos continuar aqui, que eu quero entrar num ponto na questão se pode ou não ser pastor, de acordo com a opinião do Anderson Silva. Se as mulheres não estão nos ajudando, se as mulheres não estão substituindo as nossas negligências, se Jesus não está usando o dom das mulheres quando desejaria usar o ofício dos homens. Gente, mais de 30 milhões dos lares brasileiros. Exatamente. Se levanta mulheres para
determinados cargos masculinos, aí eu tô falando do cristianismo, tá? Se você não entende acerca da religião cristã, não venha querer criticar e dizer que eu sou machista. Eu tô falando do cristianismo, tá? E nós temos nossas regras, ok? Então vamos lá. Quando se levanta uma mulher para um cargo que é masculino, é porque o homem tá negligenciando. Isso é óbvio, tá? Ah, mas você tá dizendo que a mulher ela não pode ser? Não é que ela não pode, ela não nasceu para ser. Mulher não nasceu biologicamente para tomar a frente e ser cabeça de nada, ok? Goste as feministas ou não. É antibiológico. Nós somos auxiliadoras do homem. Nós não estamos na frente do homem. Nós não andamos à frente do homem. Nós andamos do lado. Ok? Não na frente. Nós não andamos atrás, que submissão não é isso. Nós não andamos na frente, nós andamos do lado para auxiliar aquela pessoa que nasceu para dominar, que nasceu para ser o cabeça mesmo. Tá? O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça do homem. Ok? Olha como isso é importante. Porque as feministas, elas falam que a Bíblia ela é machista, né? Por causa disso. Mas eu volto na questão da interpretação, que o brasileiro, ele tem problemas com interpretação básica de texto. Então, ele acaba lendo uma coisa e ficando horrorizado, mas ele não entendeu, ele não viu o contexto, não analisou a história por trás do contexto, que tudo existe uma análise histórica. Para trazer para os dias de hoje, existe um pouco mais de inteligência que as pessoas não têm, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. E o que ele falou é verdade. Isso eu concordo com ele. Concordo que Deus levanta mulheres para fazer aquilo que os homens deveriam fazer e não fazem. Então fica a dica. Quando você se sente incomodado com o crescimento espiritual de uma mulher, sendo que esse deveria ser o seu papel, é porque você está deixando de lado. Por isso. Né? Tem homem que se incomoda com o crescimento da mulher. Seja religioso, seja profissional. Tá, mas se a mulher está crescendo mais do que você, o problema é com você, não é com ela. Ela tem o direito. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser da vida. Né? Para as feministas não encherem a minha paciência. Uma mulher ela pode ser o que ela quiser. A Bíblia não proíbe a mulher de trabalhar. A Bíblia não proíbe a mulher de pregar. A Bíblia não proíbe a mulher de nada, de ganhar dinheiro. Não proíbe. Seria correto ter um homem que fosse o cabeça para tomar decisões e estar à frente para não sobrecarregar a mulher? O certo seria isso, mas a gente sabe que a realidade não é essa, então nós temos que nos posicionar na mesma equivalência que um homem. Às vezes, né, fica desigual. Desculpa. Muitas vezes, quando você vê isso aqui, ó, é o quê? É a mulher o problema ou o homem que não está se posicionando da maneira que deveria? Ah, mas minha mulher é mandona. A minha mulher, ela não me respeita. Você tá se dando ao respeito? Você tá colocando essa mulher no lugar dela? Ou você tá baixando a cabeça? O problema é a mulher? Tô botando a culpa nos homens, sim. As pessoas, elas nos tratam da maneira que nós deixamos elas nos tratar. Tá? É isso. Se a sua mulher é mandona, autoritária, e você não é homem de colocar ela no lugar dela, como homem que você deveria ser, aí, querido, aí não dá pra te defender, né? Ou o que você tá fazendo com uma mulher dessa? Por que você não escolheu direito? Por que você não escolheu direito? Tá, eu sei que eu tô fugindo do foco do assunto, mas é necessário apontar essas coisas. Por que tem mulher, pastor? Porque tem homem que ele só sabe reclamar.
Que ele só sabe falar, ai, porque não existe mulher pastora. Não existe, mas você tá vendo os homens se posicionarem da maneira que deveriam? Porque eu ligo a televisão e só vejo mulher. Por quê? Por que só vê mulher? Se Deus não quisesse dar o dom, não tinha dado. Ou Deus erra nas suas escolhas? Quando você vê grandes pregadoras e influenciadoras, que era o papel o qual deveria ter sido dado a um homem, por que não foi dado? Tem coisa errada com a mulher? Não estou dizendo que é para proibir as mulheres, não. Não é para proibir. Porque isso também é sinal de fraqueza, né? Você não consegue competir, então você quer proibir. Eu tô dizendo de posicionamento, o destaque. O destaque espiritual tem que ser do homem. Se não está sendo, tem alguma coisa errada. Se Deus está levantando as mulheres para fazer o papel que deveria ser do homem, tem coisa errada. Tem gente que critica a postura da mulher, mas ele não se posiciona da maneira que deveria. Deus manda fazer um trabalho e não quer fazer. Aí a mulher vai e faz e critica. Sabe? Então, é sobre isso, galera. É sobre a falta do posicionamento e o ego masculino de só criticar e não fazer o que tem que ser feito, que é a mesma história do vídeo anterior. A questão das críticas. A pessoa sabe criticar, mas ela não bota a mão na massa. Sabe falar do outro, mas também não faz o que tem que fazer. Complicado, né? Complicado. Estão sendo liderados por mulheres, não porque simplesmente elas desejam, mas porque as famílias estão desestruturadas. Sim. As igrejas também estão desestruturadas por causa da disfunção da masculinidade. Os homens não querem ser mais homens, os homens não querem ser bons pais, os homens não querem ser bons maridos, consequentemente esses homens não querem ser presbíteros, esses homens não querem ser pastores. Sem dúvida, irmão, numa igreja onde os homens estão posicionados ao presbitério, eles desejam a nobre função de pastorear a casa do Senhor, as mulheres não desejariam ser pastoras. É um ângulo para olhar. Eu não acho que não desejaria, tá? Como eu falei, a mulher ela tem o direito de almejar aquilo que ela bem achar que ela deve almejar. Só que como cristã, nós sabemos que existem papéis que são dos homens, certo? Então, nós não deveríamos almejar algo que não foi feito para nós. A não ser que Deus especificamente nos chame, ok? E aí sim. Agora, você desejar só por desejar, isso é errado, tá? Isso é antibíblico. Sabe? Porque eu quero ser pastora. Coragem, né? Coragem, porque é um cargo muito difícil. Não é pra qualquer um. Eu sempre bato nessa tecla. Eu falo com uma amiga pastora que eu tenho, eu falo, coragem. Coragem. Ela não escolheu, tá? Ela não escolheu. Aconteceu dela ser. E... Cara, é muito pesado. É um fardo pesadíssimo. O homem nasceu com lombo pra carregar esse fardo. Mulher, não. Carrega porque Deus dá graça. Deus, quando ele levanta uma mulher, ele dá graça e capacita pra isso. Então, você almejar algo tão difícil, sendo que Deus não te chamou, é suicídio, cara. Coragem. Conheço muita gente que tem o dom. Conheço muita gente que tem o ofício de pastora, não exerce porque não foi chamada, só tem o ofício. E paga preço. Por quê? Aceitou algo que não deveria ter aceitado, né? Não era pra ela, não foi chamada. Só pegou lá o cargo. Errado, né? Errado. Se você não trabalha na obra como pastora, não aceite um cargo. Você vai ser reconhecido no mundo sobrenatural de acordo com o cargo que você aceitou. O óleo que desceu sobre sua cabeça é reconhecido no mundo espiritual. Então você vai ser atacado nessa proporção. Olha como isso é sério. Se você não tem estrutura para aceitar um cargo pastoral, seja homem ou mulher, tá? Aqui eu vou falar dos dois. Se você não tem essa estrutura, não aceite, porque o mundo espiritual vai te reconhecer assim e vai te atacar como se você tivesse estrutura para carregar. E se você não tem, querido,
O que mais existe de pastores que tiram a própria vida, só você dar um Google aí que você vai ver. Porque não suporta o peso de uma responsabilidade que não era para ele ter pego. Tanto ele quanto ela. Né? As pessoas acham que ser pastor é só acordar um dia de manhã, enfiar a Bíblia embaixo do braço, agora eu vou dar aula. Quem não sabe fazer, ensina. Agora eu vou dar aula de como ser cristão, sendo que a pessoa nem sabe o significado disso, né? O que mais você vê hoje é isso. O que não sabe fazer, ensina. E não entende o peso da responsabilidade de um cargo que ele não é só porque a pessoa quer. Existe uma questão espiritual envolvida. As pessoas sofrem porque não respeitam o mundo espiritual. Ela acha que tudo se resume aqui na Terra, são tomadas de decisões, é porque eu quero, porque eu decido, e não é assim. Tá? Não é assim. Existe um mundo espiritual por trás dos cargos que, se você não tiver, vou falar aqui a palavra, não se escandalize, culhão pra carregar, você é detonado pelo mundo espiritual. Detonado. Mas o povo não quer saber disso, né? O povo só quer saber de status. Mas enfim, vamos ver, né? Até onde vai o ego masculino, né? Como eu falei, apóstola não existe. Se não existe apóstolo, nos dias atuais, que dirá apóstolo? Não existe, tá? Não existe bispa, apenas bispo, que bispo é abreviação de presbítero. Tem gente que acha que bispo é um cargo superior ao de pastor, sendo que bispo é abreviação de presbítero. Presbítero tem a mesma função que pastor. A mesma função, não é nem a mais e nem a menos. Aí o que acontece nas igrejas, você vê? Hoje você é presbítero. Beleza, você é presbítero, então você tem um cargo inferior ao do pastor. Olha a falta do conhecimento. Olha a falta de Bíblia. Tá? Se só ler, tá claro. Tá claro, tá em caps lock. Caps lock que fala? Tá em negrito. Que é a mesma coisa. Que a função do presbítero é a mesma do pastor. Acredito que Paulo tenha mudado o nome por causa da região a qual ele estava, ok? Mudou o nome do cargo por causa da região onde ele estava pregando. Houve a necessidade de mudar o nome de pastor para presbítero, ok? E aí, existe a abreviação que é o bispo. E as pessoas acham que bispo é superior a pastor, sendo que é o mesmo cargo, tá? E aí vem a bispa. Que bispa? Feminino de bispa é episcopisa. Gente, o básico do português. Básico. Ai, mas tem a bispa Sônia. Ai, mas tem bando de... Eu não vou nem falar o nome de gente que não sabe traduzir. Aí porque a bispa Sônia é bispa, aí todos os gado quer ser também. Os inteligentes. Os inteligentes. Só porque a mulher é famosa, rica, aí você acha que você tem que imitar. Você acha que você tem que copiar. Porque na tua cabeça isso é sinal de prestígio. Vamos copiar uma pessoa que tá fazendo errado só porque ela tem prestígio. Ai, gente, vocês me deixam nervosa, gente. Vocês me dá vergonha. Me dá vergonha. Me dá vergonha. Eu tenho vergonha. Eu lido com muita pessoa que não é cristã, e às vezes as pessoas me fazem pergunta, eu não sei onde enfiar a minha cara. Por causa dessas palhaçadas aí. Ai, gente, crê em Deus Pai. Vamos se tocar, né? Situação. Um outro ângulo para olhar a situação, obviamente que existem mulheres que desejam o poder. Existem mulheres que desejam pastorear só por pastorearem, que não estão preocupadas com a estrutura familiar. Mas, gente, pensa comigo, agora pelo outro ângulo. Eu não conheço pastora plena no ministério, casada, sem gerar uma desestrutura na relação. Ou o marido está fora da igreja, ou o marido é subjugado por ela, ou Aí eu discordo.
tá? Aí esse é o machismo falando, pastor Anderson, tá? O fato de você não conhecer não quer dizer que não exista. Conheço relatos de pessoas que sim têm uma vida de plenitude sendo pastor e pastora, sim. Conheço. Eu conheço. Como conheço pessoas que não têm, porque o ego do homem não deixa ele reconhecer a mulher. Tá? Daí não é culpa dela, é culpa do ego masculino, que além de não fazer o que tem que fazer, ainda quer diminuir o ministério, né? Enfim. Ali desviado. Eu conheci, sei lá, 5 pastores. Eu não tô mentindo e não tô jogando estatística. Eu conheci de perto 5 pastoras que fazem questão de serem pastoras no ofício e não no dom. E elas ferem a estrutura dos seus lares. Os maridos se desviam ou os maridos se emasculam. Por quê? Porque essa mulher que quer ser pastora sem auxiliar o pastorado do marido não consegue voltar para casa esposa. Ela volta chefe do marido. Aí é uma questão de troca de polaridade, que eu posso falar em outro vídeo, tá? Mas antes que esse vídeo fique imenso, que já tá, né? Era isso, galera. Esse era o ponto, né? Existem várias questões que podem ser abordadas dentro do que o pastor tá falando. Troca de polaridade, a mulher querer assumir um papel que não é dela, inversão de valores, isso tudo existe. Mas existe também a necessidade da mulher acabar se posicionando diante de uma situação a qual ela não queria ou ela não deveria, e Deus permite porque, bom, ele quebra seus protocolos, suas regras a hora que ele bem entender, ok? Porque ele é Deus e nós não nos metemos quando Deus resolve mudar ou deixar algum protocolo, enfim. Deus, ele não se limita, certo? Ele criou todas as coisas, então ele faz o que ele quiser. Nós é que não sabemos lidar, porque o nosso ego, a nossa imperfeição humana não nos deixa lidar da melhor maneira com as coisas, então buga, gera polêmicas, discussões e enfim, né? Nós, ao invés de aceitarmos a vontade de Deus diante das coisas, ficamos totalmente desequilibrados, né? Diante dos assuntos e tal. Mas era isso, galera. Era esse o ponto que eu queria entrar. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Espero que eu tenha sido clara nas minhas colocações. Peço perdão pelos neologismos. Se eu falei alguma coisa, gaguejei, blá blá blá. É que eu não edito os vídeos. E eu ainda preciso de um computador, eu não tenho. Eu faço tudo pelo celular e é isso, galera. Conforme o tempo for passando, eu vou melhorando a estrutura do canal, tá bom? Isso não nos impede de termos esse bate-papo, não nos impede de colocarmos à mesa as nossas opiniões e nos manifestarmos como espectadores, ok? Não como influenciadores, mas como espectadores, deixar claro que não é porque existe um influenciador que nós abaixamos a cabeça e concordamos com tudo o que ele fala, né? E é isso, galera. Eu quero que você deixe o seu like, se inscreve no canal. Vamos fazer parte aí de uma família de pensadores e de questionadores acerca do que estão nos vendendo aí na internet, tá bom? Fique com Deus e até já.